Ô Lu, e aí, será que tem hora certa, né, para a gente decidir casamento? Como é que a gente pensa que tá num relacionamento e aí agora é hora de casar, né? Eu acho que essa é uma dúvida de alguns pacientes, de algumas situações que a gente acompanha também, Uhum. familiares e tal. Para você foi assim? Teve um momento que você pensou, não, agora é hora de casar? Como é que foi para você? Para mim foi assim, eu fui morar junto, né? Eu tive aquela fase de, eu vou morar junto. Eu comecei a namorar à distância, então quando eu e o meu marido a gente decidiu unir aí as escovas de dente na época, foi porque nós nunca tínhamos morado na mesma cidade, namoramos um ano e pouquinho, e a gente decidiu morar junto. Mas não foi morar junto assim, vamos ver no que vai dar. Não foi essa a intenção. Eu tô brincando aqui. A intenção foi assim, vamos morar juntos, porque é isso, era um compromisso, assim, em momento nenhum a gente pensou, é apenas um teste, até porque não passava na minha cabeça casar oficialmente, viu? Não era uma opção para mim. Então, para mim, eu já estava casada ali naquele momento, montamos a nossa casa, abri mão de várias coisas da minha vida profissional, mudei de cidade, então foi assim, sabe, Fer? Foi um processo natural, um processo que foi muito importante na minha vida e acho que também por estar namorando à distância há algum tempo, um ano e pouquinho, também tinha um prazo aí de validade. Não acho que os relacionamentos à distância eles têm que ficar eternamente à distância, né? Eu acho que isso, na minha opinião, né? Na minha opinião, os relacionamentos à distância eles têm que ter um prazo para acabar. Acho que a gente até já falou sobre isso em algum podcast e é bem importante. Então, para E mim aí foi acho nesse que sentido. a diferença, né, Lu, é que você tinha clareza já do que você queria no relacionamento, então casar foi um passo a mais, né? Foi realmente uma cerimônia para celebrar com os amigos, porque vocês também, você estaria saindo também do núcleo que você estava, né, há mais tempo, a cidade, então você mudou de cidade, então tinha uma questão de celebração, né? Sim, E você fez uma sim, festa aí legal. isso, falando nesse aspecto, assim, eu fiquei aí alguns 3 anos, acho que apenas morando junto com meu marido, e aí ele trouxe a sugestão de casarmos. E aí foi então que eu falei, tudo bem, vamos, eu acho que vai ser bacana, eu acho que é um ritual interessante, e nós fizemos o casamento. Agora, eu não levava a minha vida como não casada, entende? Uhum. Quando eu fui morar junto, eu já assumi um compromisso de casamento. Então, não foi assim, tudo bem, vou ver o que vai dar, como eu brinquei aqui, né? Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Não, de fato, já era um casamento. Então, pouca coisa mudou depois da oficialização. Mas eu sei o quanto as pessoas veem essa questão de morar junto como uma falta de compromisso. A gente vê isso na prática clínica com frequência, né? O quanto morar junto significa só morar junto, só dividir E a despesas. Jane está falando aqui, né? E eu concordo muito, tá, James? Que senão a gente fica sem objetivos para as horas da dificuldade. Então, se você sabe por que você está no relacionamento, você sabe o que te move, né? Se você tem clareza do que te faz querer estar com essa pessoa, fica um pouco menos difícil, digamos assim, né? De você enfrentar o dia a dia, de passar por os obstáculos que fazem parte do relacionamento. E aí a Lu estava contando um pouco dessa parte da história dela e a gente escolhe alguns temas, além do que a gente vê na prática clínica, sobre as nossas leituras também, né? Tem Claro. um livro em especial ali que a gente começou a ler, entender alguns aspectos, que é Como Encontrar Seu Par, o nome do livro. E ele fala um pouco disso, né? Muitas vezes a pessoa passa de um ciclo para outro no relacionamento porque já está muito tempo, meio que automático, né? Uhum, Nossa, já faz tempo que a gente está junto, então chegou a hora de casar. uhum. E aí, Sim, se você não tem clareza do porquê você começou esse relacionamento, a celebração vai ser um passo a mais, mas não vai diminuir os conflitos, né? Não vai ser isso que fará o seu relacionamento ficar melhor.
Pelo contrário. E também não vai salvar o seu casamento, o seu relacionamento, como muitas pessoas imaginam. Então, não tá muito legal, mas eu acho que se eu noivar, né? Eu já vi isso de pessoas próximas, inclusive, além da prática clínica, de pessoas, bom, então eu vou noivar, quem sabe melhorem as coisas. Eu vou casar, quem sabe melhore. E a gente precisa ter intencionalidade, como nós sempre trazemos aqui. Esse livro traz umas reflexões bem bacanas, né, Fer, pra gente. E é isso, né? Mas eu queria saber de você. Como que você resolveu casar? Então, ao contrário da Lu, aqui foi meio sobre livre e espontânea pressão, tá? Para mim, a cerimônia, o ato de casar era muito importante. Não nem a questão da festa, tá? Mas eu acho que eu queria me sentir mais segura no relacionamento e esse passo para mim era importante. Então, eu queria muito isso, o Alessandro sabia que eu queria, mas nós tínhamos pequenos impasses. Ainda temos, por sinal, né? Estamos resolvendo eles. O Alessandro já tinha sido casado, né? No civil e no religioso. Então ele já estava separado, tudo conforme o protocolo. Na época demorava 2 anos para realmente ter o divórcio, né? Então demorou um tempinho ali. E então a gente casou no civil, mas no religioso a gente nunca tinha conseguido casar. Apesar de eu não querer festa, eu queria o matrimônio do casamento dentro da religião católica, que é a qual eu sigo. Então, a gente tem buscado até, a gente vai fazer, acho que um podcast contando um pouquinho mais sobre essa parte da minha história, porque nós conseguimos anular o casamento dele. E aí a gente vai fazer, então, uma celebração, a gente vai fazer estamos nos preparando no final de semana, a gente vai fazer curso de noivos e tal. Então, esse marco, pertencer ao casamento, me sentir pertencente a ele, tanto que eu coloquei o sobrenome dele, que eu achava legal, eu acho isso algo simbólico, mas muito importante, apesar do trabalho que dá, porque a gente tem que colocar toda a documentação. Mas eu queria isso, eu queria me sentir assim. Eu acho que fazia parte do que me ajudava a me sentir mais amada. Eu tinha clareza disso também, né? E aí, como ele já tinha sido casado, para ele tinha um outro significado, né? Tinha inclusive um significado um pouco mais doloroso, né? Porque ele passou por um momento mais difícil. Então, quando noivei e decidimos morar juntos, eu também falei como a Lu. Eu até falei assim, ó, nem aceito mais devolução. Agora é daqui para sempre ou até que dure, né? Porque eu não estava ali para brincar, não era um test drive, não era um test drive, era para valer, era o que eu queria para mim, eu tinha certeza, né? Eu sempre conto aqui que eu escolhi meu marido a dedo, porque eu tinha certeza que eu queria para mim num parceiro. Eu tinha absoluta certeza do que eu não queria numa parceria, né? Então, o casamento teve um papel bem importante para mim, mesmo só no civil. Assim. Exato. Eu só casei no civil, né? Eu só casei no civil, mas como eu falei, eu fiz festa, fiz uma cerimônia e foi muito interessante, né? Porque não era um desejo meu e, de fato, na prática, no dia a dia, não mudou muitas coisas. Eu mudei meu nome, assumi o nome do meu marido e foi muito engraçado, porque quando chegou no cartório, eu não tinha pensado muito sobre isso, sabe? Quando chegou no cartório, a pessoa perguntou, e aí, vai mudar o nome ou não? E aí deu aquele branco, sabe? Tipo agora, quando você pediu pra eu falar da minha história, eu não gosto muito de ficar falando disso. Então, acaba que foi uma situação engraçada, assim, né? Porque eu não sabia o que fazer e eu falei, não, vou, é isso, tô assumindo ainda mais esse compromisso, sabe? E não me arrependo. E essa questão do casamento é interessante, né? Porque eu nunca pensava, e claro que isso tem a ver com crenças, com a minha vivência familiar, né? E o teu comportamento também, eu acho, né? De querer casar também tinha um motivo claro, né? Que tem a ver com essas crenças, com inseguranças e tudo mais. Mas o que eu acho mais interessante, né? O teu processo foi um pouco diferente, porque você já para namorar o Alessandro, você já optou, você já tomou uma decisão, você já ligou para ele, você já escolheu estar ali com ele, certo? Já foi uma intenção desde o início. E no meu caso, como eu falei, foi um relacionamento mais tradicional, assim, no sentido de se apaixonar, e aí morei à distância, né? Agora, chegou um momento que não era mais sustentável estar namorando daquela forma.
Então, eu acho que vale a pena a gente olhar para isso, né? Quando a gente olhou assim, poxa, não tem mais sentido. Para que a gente vai continuar morando à distância? Faz sentido isso? Não faz? Qual que seria o objetivo de permanecer daquela forma? Em algum momento alguém teria que tomar uma decisão? No caso, na época, nós decidimos juntos, que seria eu, por uma diversa gama de fatores, e pronto, né? Por que eu adiaria? Entende? Uhum. Então, o morar junto, que no meu caso eu senti na época como casamento, foi porque aquela situação, aquela decisão já estava tomada e não tinha mais um motivo para não. Sabe, uma certeza de que essa pessoa que eu quero ficar, ela está dentro dos meus, da minha lista de valores pessoais, ela combina com o que eu espero de uma pessoa. Ok, eu me apaixonei, legal, mas eu consegui ter essa racionalidade de entender isso eu quero, isso eu não quero, isso eu dou conta de lidar, isso eu não dou, esse passo aqui tá legal para mim, isso vai de encontro com as minhas expectativas. E é isso, né? E é isso. Então, o que a gente vê muito na prática é pessoas que, por exemplo, estão namorando aí há 10 anos e não dão um próximo passo. Qual a chance desse relacionamento dar certo?